Isso aí, tá gravando. Vamos iniciar com uma oração, tá bom? Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia em que o Senhor nos deu mais uma oportunidade de apreciar a tua obra da criação. Obrigado porque nos abençoou até aqui, até hoje à noite, nos abençoou durante o dia. E agora pedimos a tua bênção também sobre a nossa reunião, que esteja com o teu Espírito Santo para que abra nossos corações, nossas mentes, para que possamos entender e compreender um pouco mais sobre a tua santa palavra, que é boa, que é santa, e que nos mostra sobre o Salvador Jesus, aquele que veio ao mundo, morreu e ressuscitou para nos salvar. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco sobre a salvação eterna. Eu quero começar falando com vocês um texto bíblico, texto de Atos, no capítulo 16, dos versículos 27 até o 34. Atos, capítulo 16, dos versículos 27 ao 34. Hoje nós vamos ler o seguinte. Deixa eu achar aqui. Diz assim, ó. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficavam cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Bom, esse texto aqui, o contexto, né, o apóstolo Paulo e o Silas estavam presos lá na cadeia em Filipos, e aí, a um certo momento, todos os portões das cadeias se abriram, mais ou menos à meia-noite, né, porque Paulo e Silas estavam cantando ali, louvando ao Senhor, todos os outros presos estavam escutando também, né, e de repente, o chão tremeu tanto da cadeia que os portões se abriram. E aí, então, o carcereiro ficou com medo, ficou preocupado, porque pensou que todo mundo ia fugir, né? Mas aí Paulo pediu para ele ficar calmo, porque ninguém ia fugir, né? Todos estavam ali ainda, ninguém fugiu da cadeia, né? E aí o carcereiro, então, pede para Paulo ali o que ele tem que fazer para ser salvo. E o apóstolo Paulo e o Silas falam para ele, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. O carcereiro perguntou para Paulo e para Silas, o que eu tenho que fazer para ser salvo, né? E em muitos corações de muitos seres humanos hoje em dia ainda permanece essa dúvida, né? Como ser salvo? Como ter paz? Como achar sentido para a vida, né? E a resposta que o guarda recebeu do Paulo e do Silas foi bem simples: crê no Senhor Jesus e será salvo. A Bíblia, que é o livro sagrado de Deus, ela nos deixa muito claro que Jesus Cristo, ele é o caminho para o céu, para a vida eterna. Jesus é o nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para que não fôssemos condenados por causa de nossos pecados. Cristo, ele é a fonte do perdão, Cristo é a fonte da paz. Ele oferece perdão gratuitamente a todas as pessoas. Como Jesus mesmo relata no Evangelho de João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Desde o começo da Bíblia, de Gênesis lá até em diante, até o Apocalipse, passando ali por todo o Antigo Testamento, o centro da mensagem de Deus foi o seu infinito amor pelos seres humanos, mostrado, revelado em Cristo Jesus. Em muitos textos do Antigo Testamento, Deus prometeu o futuro Salvador e forneceu detalhes da sua missão, que era redimir os pecados de todas as pessoas.
É muito significativo que o nosso Salvador Jesus nasceu de uma virgem e sem pecado nenhum. O próprio nome Jesus, né, o significado do nome Jesus, descreve o que Jesus é, que é Salvador. Então, Jesus significa Salvador. E Cristo significa ungido. Portanto, Jesus, nosso Salvador, foi Cristo, foi ungido para ser nosso profeta, né? Aquele que nos ensina o que precisamos saber para vivermos bem aqui no mundo. Ele também foi ungido para ser nosso sacerdote, ofereceu a si mesmo na cruz como sacrifício pelos nossos pecados, e também ele é o nosso rei, né? Porque ele governa a sua igreja e governa o mundo inteiro. Todas as coisas ditas sobre Jesus apontam claramente para o seu papel salvador da humanidade. O salvador que venceria os inimigos, né? O pecado, Satanás e a morte. Bom, Jesus, com 12 anos de idade, ele visita o templo, né? Lá em Jerusalém. E aí, nada mais é dito sobre o Salvador Jesus até que ele completa 30 anos de idade, quando ele vai ao deserto lá, onde João Batista está pregando, está batizando as pessoas, e ali ele inicia seus 3 anos de ministério bem abençoado. Jesus é batizado, escolhe os 12 discípulos, ele vive em pobreza, ele viaja e prega constantemente, realiza inúmeros milagres e dá provas ele mesmo de ser o Filho de Deus, de ser o Salvador do mundo. Alguns creem em Jesus, mas muitos rejeitam a Jesus e finalmente tramam para que matem Jesus, né? E por livre e espontânea vontade, nosso Senhor sofreu inimaginável agonia de corpo e de alma. Numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz. Às 12 horas, trevas cobriram a terra e o coração de Jesus. Deus foi desamparado por Deus, né? Tanto que Jesus grita lá, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que Deus Pai abandonou Jesus naquele momento? Porque ali, naquele momento, os pecados do mundo inteiro estavam sobre Jesus. Jesus, ele se fez pecado por nós. Os pecados todos do mundo inteiro morreram com Jesus naquele momento. E, finalmente, às 15 horas da tarde, o Cordeiro de Deus tinha concluído sua obra da salvação e perdoado completamente os pecados do mundo inteiro. E agora Cristo podia vitoriosamente dizer, está consumado. O inferno, a morte, o diabo estavam vencidos. A humanidade tinha sido redimida dos seus pecados. E essa é a boa nova para os nossos corações também. É a maior boa nova que uma pessoa pode ouvir, pode crer, né? Jesus morrendo na cruz, Deus vindo ao mundo, se fazendo humano, vindo, se humilhando e morrendo numa cruz para nos salvar, para nos perdoar. E depois disso, no domingo de Páscoa, tendo sido vivificado no Espírito Santo, Cristo desceu ao inferno, mas ele não foi lá, não foi ao inferno no sentido de sofrer no inferno. Mas Jesus foi lá para proclamar a sua vitória sobre aqueles que o odiaram, que o rejeitaram. Nenhum poder da terra pôde conservá-lo na sepultura. Quando as mulheres, por exemplo, chegaram no túmulo, lá naquele domingo de manhã, elas foram saudadas por um anjo santo, né, um túmulo vazio e uma mensagem de alegria. Jesus, ele se mostrou vivo às mulheres e aos restantes dos discípulos e ofereceu provas incontestáveis de sua ressurreição dentre os mortos. Quando Jesus aparece aos discípulos, nós vemos Tomé, né, Tomé que duvida de Jesus. Jesus fala para ele, Tomé, toque nas minhas mãos, toque nos meus furos aqui, veja, sou eu mesmo, né? Sou eu que estou aqui ressuscitado. E Tomé nem precisou tocar, mas ele creu na palavra de Jesus. E Jesus ali depois ele instrui os seus seguidores mais chegados a fazerem discípulos de todas as nações. Prometeu a eles o poder do Espírito Santo sobre eles, e então Jesus subiu aos céus. E daquele momento em diante, seus discípulos jamais foram os mesmos. Sabemos agora que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor como suficiente para a nossa redenção. Nós fomos trazidos de volta para Deus. Jesus vive e ele intercede por nós. Por isso nós o veremos de novo, nós o veremos
também na glória eterna, lá na eternidade. Bom, isso aqui é um pequeno resumo, gente, do que foi a obra da salvação eterna que Jesus nos proporcionou, né? Pelo sofrimento de Jesus, sua morte, sua ressurreição, Jesus não só venceu o diabo, mas também venceu o pecado que atinge nós até hoje, e também venceu o inferno e restaurou a paz entre Deus e entre a humanidade. E quando Cristo Jesus liberta um pecador dos seus inimigos, este pecador está realmente livre e é trazido para o convívio da família de Deus, da família cristã. E os benefícios dessa salvação são para todas as pessoas, né? Jesus não morreu apenas para algumas pessoas específicas, mas todo o mundo foi redimido por Cristo. O mundo inteiro foi perdoado dos seus pecados. Somente aqueles que negam o seu Senhor, que negam as bênçãos de Jesus, recebem a destruição, recebem a condenação, porque não recebem, não querem receber a salvação, não querem crer em Jesus. O amor de Deus, entretanto, se estende a todos nós, né? Seus braços convidam cada um a vir para que todo aquele que crê em Jesus possa ter, ao invés da morte, ter a vida eterna. E são essas as boas novas, o Evangelho, a verdadeira história do Salvador que salva o mundo. Mas como nós podemos, então, obter essa salvação eterna? E aí nós retornamos à resposta que Paulo e Silas deram ao carcereiro lá no começo do nosso estudo. Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. É simples assim. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquela pessoa que tem fé em Cristo Jesus é alguém que foi convertido. E a conversão é o ato divino em que o homem, através do evangelho, é chamado do seu estado natural de pecado. Assim como nasce, né? Nós nascemos em pecado. E esse pecador é chamado a um estado de graça, chamado a viver uma nova vida. Então a conversão é a mudança no coração humano. De filho do pecado e do diabo, pela graça de Deus, aceito como filho da luz. É o reconhecimento dos pecados e, ao mesmo tempo, a aceitação de Jesus como seu Salvador. O ser humano ele alcançou muita coisa, muito progresso, materialmente falando aqui no mundo. Mas no campo espiritual, por natureza, o ser humano ele é inimigo de Deus. Ele não obedece, nem pode obedecer à lei por vontade própria. Ele não consegue fazer isso por vontade própria. Tanto é que nós não conseguimos ficar um dia sem pecar. Por isso o ser humano precisa do Espírito Santo. Né? Desesperadamente precisamos do Espírito Santo. Então, somente então, a pessoa, o ser humano, o pecador, pode confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Somente pelo agir do Espírito Santo em sua vida. E o Espírito Santo faz isso, ele chama as pessoas para a fé por meio do ensino, pelo ensino, pela pregação das boas novas de Cristo, pelo batismo, né? E através dessa mensagem de salvação, da pregação das boas novas de Cristo, o Espírito Santo opera a fé salvadora em nossos corações. E essa mensagem, gente, ela é poder de Deus para realmente transformar um coração espiritualmente morto, dando-lhe vida. Quando a mensagem é conhecida, o Espírito Santo ele convida e encoraja o pecador a vir a ele, né? A palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela irradia o poder do amor de Deus em Cristo Jesus para dentro do coração humano, onde o milagre do novo nascimento ou da conversão acontece. E essa ação do Espírito Santo em nossa vida tem o seu início também no batismo, como nós vimos nos estudos passados, né? Batismo infantil, batismo de adulto, né? A gente também pode receber a fé através do batismo. E agora que uma pessoa é convertida, já é convertida, ela realmente vai mudar de vida pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que todos que têm fé em Cristo vão sentir tristeza pelos seus pecados, né? Não vão mais confiar em si mesmas ou nas boas condições da vida, mas vão confiar inteiramente em Jesus Cristo, né, para a sua redenção e também para a sua vida aqui no mundo, né? A pessoa convertida, ela passa a saber, então, acima de qualquer dúvida, que está convertida porque Deus simplesmente assim diz para ela na palavra.
E assim, gente, isso é muito importante para a gente, é muito significativo para nós, né? Quando a gente fala que crê em Deus, que a gente fala que crê em Jesus Cristo, a gente realmente vai mudar de vida. A gente realmente vai tentar o máximo possível viver uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, né? O pecado que nos atinge não vai ser prazeroso para nós cristãos. O pecado ele vai nos trazer remorso, vai nos trazer tristeza no coração, porque Jesus Cristo muda nosso coração para novas pessoas, né? Então, a gente como cristão nunca vai querer fazer o ruim, nunca vai querer cometer pecado, mesmo cometendo sempre, mas esse não vai ser nosso desejo em todo momento, né? A gente vai reconhecer o pecado e vai pedir perdão sempre que possível. Vai se arrepender do pecado, porque a gente tem um novo coração agora, restaurado pelo Espírito Santo, restaurado pela obra de Cristo na cruz, né? E essa salvação, ela nos move, ela realmente nos muda, né? O Espírito Santo realmente muda nossos corações. Então, se você se diz cristão, né, o pecado vai te trazer remorso, vai te trazer algum sofrimento, né, alguma tristeza, e você vai pensar, não posso cometer isso aqui, né? Eu preciso mudar de vida. E Jesus nos ajuda nisso, o Espírito Santo nos ajuda nessa batalha, né? Nessa batalha entre o velho homem e o novo homem. O Espírito Santo ele promove naquele que crê os frutos da fé, né? Ou seja, alegria, paz, forças para resistir o pecado e forças também para viver uma vida cristã repleta de boas obras, né? Uma vida de serviço aos irmãos na fé e aos semelhantes. E ainda, o Espírito Santo ainda conserva a fé salvadora em nós, através do Evangelho, através da palavra, através da Santa Ceia, que são recebidos por meio da comunhão dos santos, que é a Santa Igreja Cristã. Então, o Espírito Santo ele vai realmente mudar nosso coração, né? Ele vai promover naquele que crê as coisas boas, os frutos da fé, né? E entre esses frutos são, né, a força para resistir ao pecado e a força para viver aqui no mundo uma vida cristã repleta de boas obras, de maravilhas, repleta de arrependimento também dos pecados, né, dos pecados do nosso coração. Até aqui tudo bem? Até aqui alguma dúvida, algum acréscimo? Tudo tranquilo? Eu acho interessante que hoje quarta-feira, ontem, né? Aham, Teve a instrução com o pastor da profissão de fé e a gente viu esse assunto, né? Porque foi trocado as sei. aulas, né? Aham, legal. E hoje fazendo devocional com os meus pais, foi bem legal que foi exatamente nesse assunto. Que assim, quando a gente é cristão, para qualquer lado que nós formos olhar, ele fez uma referência, seja para o passado, para o futuro, para o presente, nós podemos olhar diferente de uma pessoa que não tenha confiança em Cristo. Uhum, Porque nós que sabemos o sacrifício de Jesus, nós sabemos que, olhando para frente, nós aguardamos a salvação que há de vir. Nós, no momento atual, estamos sendo salvos por Cristo, né, a cada momento. E olhando para trás, nós vimos como nós já fomos redimidos, né? Achei muito, exatamente, muito legal essa relação. exatamente. A salvação, a gente sempre diz que ela está acontecendo, né? A gente olha para o passado, a gente vê Jesus lá morrendo na cruz e nos redimindo do pecado, né? Hoje em dia, no presente, a gente vê a salvação todo dia. O fato de acordarmos, abrir nossos olhos já é uma salvação, né? Jesus nos permitiu acordar mais um dia, né? E cada vez que a gente recebe o perdão dos pecados, cada vez que a gente se arrepende e recebe o perdão de Jesus, é mais uma salvação. Estamos sendo salvos novamente, né, do pecado, da maldade do mundo, né? Jesus vem e nos perdoa todo final de semana no culto e também diariamente. E a salvação também é futura, né? A gente crê que Jesus vai voltar ainda nos buscar, né? E essa salvação, essa esperança que nós temos na vida eterna é o que nos move, nos motiva também a vivermos vidas cristãs aqui no mundo. Então a salvação, ela é contínua, né? Ela não para, né? Ela continua sempre atingindo nossas vidas de alguma forma, né? A gente sempre está sendo salvo, sempre estamos sendo salvos, né? Bom, e assim,
uma das fontes que a gente recebe a salvação é na comunhão dos santos, né? É na Santa Igreja Cristã. Eu já falar um pouco sobre isso agora, né? O que é a Igreja Cristã, né? A Igreja Cristã, ela diz respeito a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, né? E sobre a Igreja Cristã nós podemos falar 5 coisas. Primeiro, a Igreja Cristã, ela é invisível, né? Porque a Igreja Cristã, ela diz respeito aos crentes nascidos de novo pelo Espírito Santo e é formada por aqueles que estão redimidos e foram selados por Deus para a vida eterna, né? Então, não é o simples fato de estarmos filiados a uma denominação cristã aqui no mundo, né? Isso a gente chama de igreja visível, a gente vê, né, as denominações cristãs, né? Mas a igreja que nós não vemos com nossos próprios olhos é realmente a verdadeira igreja, né? Que Deus conhece o nosso coração, é a igreja que Deus conhece, porque o mundo ainda está tomado pelo pecado, né? E as igrejas também são tomadas pelo pecado, né? A igreja visível aqui, ela está cheia de pecadores, inclusive pastores. Pastores não são santos, né? Também são pecadores. Então, a igreja visível, ela está tomada pelo pecado. Ainda que pregue a palavra, ainda que administre os sacramentos, né? Que isso é a forma belíssima que nós temos ali da salvação agora que a gente vê, né? Ainda assim, ela está tomada pelo pecado. Então, a igreja, ela é invisível porque é a igreja dos santos. É a igreja que Deus olha para nós com os olhos de Cristo, né? Vamos supor que Cristo são os olhos de Deus, né? Deus Pai olha para nós a partir de Jesus Cristo. E quando Deus faz isso por nós, aí ele vê realmente a igreja santa, a igreja realmente verdadeira, que é a igreja santa, que é purificada por Jesus Cristo. Então, a igreja que nós não vemos com nossos próprios olhos, né, ainda, que é a igreja realmente verdadeira. Ela é a igreja invisível, né, porque ela é santa, porque ela é santificada, né? É a comunhão das pessoas transformadas pelo evangelho que têm fé em Deus, e essa é a igreja verdadeira. Deu para entender aqui por que ela é invisível? Ficou meio confuso sobre a igreja invisível. Tá tranquilo? Sim. O porquê ela é invisível? Então, beleza. Tá? Segundo aspecto, né? A igreja também ela é universal, né? Como eu já disse antes, a igreja ela é a comunhão de todos os crentes do mundo inteiro, né? Que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a igreja cristã ela é universal, né? Ela é católica, vamos dizer assim, católica no sentido universal da palavra, porque ela é a comunhão de todos os santos, né? Católico significa universal, né? Então, no sentido católico da palavra, a igreja cristã, né, a igreja cristã verdadeira, é a comunhão de todos os santos, do mundo inteiro. Né? Não é a igreja luterana, a igreja batista, a igreja presbiteriana. É a comunhão de todos os santos que foram santificados por Cristo Jesus. Né? Terceiro aspecto, só é possível entrar nessa igreja cristã, nessa igreja verdadeira, pela fé que o Espírito Santo nos coloca em nossos corações. Né? Então, apenas pela fé no Espírito, que o Espírito Santo nos dá, nós conseguimos entrar nessa igreja cristã, nessa comunhão dos santos. Né? Penúltimo aspecto, quarto aspecto, essa igreja cristã ela é edificada por Cristo. Né? 1 Coríntios 3, versículo 11 diz lá, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então, a igreja cristã ela é a igreja que é edificada por Cristo. Cristo é o alicerce dessa igreja. Né? Então, qualquer igreja que não tenha Cristo como alicerce, como principal, não pode ser considerada igreja cristã, né? Igreja verdadeira. Então, a igreja verdadeira é aquela que tem Cristo como o principal, como o alicerce dela. Né? E o quinto e último ponto, na igreja cristã verdadeira está presente o evangelho que é pregado puro e corretamente, e os sacramentos, batismo e santa ceia, sendo administrados. Então, essa é a igreja também cristã. Isaías 55, versículo 10 e 11, diz assim, a chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo.
Na palavra de Deus, Deus promete muitas bênçãos para nós. Uma delas são sacramentos, batismo, Santa Ceia e a pregação da palavra. E isso acontece nas igrejas cristãs, né? Nas igrejas luteranas, que a nossa igreja também acontece, né? Pregamos puramente a palavra de Deus corretamente, administramos os sacramentos, né? Então nós vemos isso já hoje, salvação sendo proclamada e administrada hoje ainda na igreja visível que a gente tem aqui. Então a verdadeira igreja cristã, ela vai confessar e vai ensinar a Cristo como seu Senhor e Salvador, de acordo com o que a Bíblia nos revela, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós lemos isso em Romanos 10, versículo 9. Então, quem tem a fé em Cristo pertence à família de Deus, pertence à igreja. Por isso, não adianta simplesmente ser membro de uma denominação religiosa que se diz igreja cristã. Se, por exemplo, essa denominação religiosa não tem Jesus como seu redentor, ou confiar nele para a salvação. Por isso, quando as pessoas procuram ser de uma igreja cristã, única e universal, ela precisa procurar e observar algumas coisas, né? Primeiro, se filiar a uma religião cristã que confesse Jesus como realmente o Salvador, o seu Salvador. Buscar sempre uma igreja que pregue a palavra de Deus pura e corretamente. Evitar religiões e doutrinas contrárias à fé cristã. Né? Estudar, pesquisar na Bíblia se nossa religião ensina de forma correta. Né? Isso também é muito importante, né? A gente ter o contato sempre com a palavra de Deus, a gente vai ficar cada vez mais craque ali na palavra de Deus e vamos poder questionar às vezes, se a gente não concorda com alguma doutrina ou tem com alguma dúvida, né? Nós, pastores, também podemos errar em algumas palavras e algumas falas, né? Então, se vocês conhecem a palavra de Deus realmente, assim, vocês podem vir questionar algum ensinamento se vocês não concordaram ou não entenderam corretamente. Né? Então, isso também, não. Então, buscar sempre uma igreja que pregue a palavra de Deus corretamente, né? E pesquisar na Bíblia se nossa igreja está ensinando também corretamente. E o último ponto, nós precisamos procurar e observar ao procurar uma igreja, é dar testemunho de nossa igreja. Né? Nosso lema da IELB ali ajuda muito bem nisso, né? Cristo para todos. Testemunhar isso com nossa vida, para as pessoas, né? Que Cristo realmente é para todas as pessoas, né? Bom, na Terra, aqui no mundo, existem muitas igrejas, denominações religiosas, né? Católicas, romanas, gregas, ortodoxas, né? Luteranas, IELB, essa é a Confissão Luterana, Luterana Reformada, enfim. Temos também as igrejas reformadas, né? Batistas, presbiterianas, episcopais, metodistas. Tem também as entusiastas, que são as carismáticas, né? Como Deus é Amor, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Universal do Reino de Deus, entre tantas outras igrejas. Então, a gente tem muitas denominações religiosas hoje no Brasil. Né? Mesmo existindo diversas denominações, a igreja cristã verdadeira somente será aquela que confessa o perdão e o arrependimento através da fé em Jesus Cristo e ensina e confessa a fé no Deus triuno, na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que declaradamente não são religiões cristãs os testemunhos de Jeová, por exemplo, os mórmons, a maçonaria, o espiritismo e por aí vai. Porque são religiões que não acreditam na Trindade, por exemplo. Né? Não creem no Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus triuno. Né? Então, essas religiões que não confessam Deus triuno não podem ser consideradas religiões cristãs, porque não acreditam em Deus, basicamente. Né? Não acreditam no Deus que está falado, está revelado na palavra de Deus e nas Escrituras Sagradas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bem tranquilo. Então, assim, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Um pouco sobre a salvação eterna e sobre a igreja cristã, né? Então, a gente termina por aqui já hoje. Se a gente tiver uma pergunta, alguma dúvida sobre a igreja cristã, enfim, sobre a salvação, se alguém tiver, pode ficar tranquilo. Hoje vai ser um pouco mais rápido mesmo. Mas se alguém tiver algum comentário, podem fazer. Fiquem à vontade.
Não? O engraçado, pastor, que hoje em dia, a correria do dia a dia, o ensinamento que o mundo está nos passando, a gente é tentado esquecer da salvação. Uhum. Os novos ensinamentos, as novas liberdades, hoje tem a certa liberdade dentro do casamento, que esposa não Uhum. tem mais aquele convívio, as redes sociais, tá Sim, tentando separar a gente da salvação. E se a gente chega a cobrar certos aspectos, se a gente tenta cobrar dentro das escrituras, a gente é levado como ciumento, como careta. é. Ou a gente é Incrível que julgado como pareça. perigoso, né? Uhum. Não, é isso mesmo. Inclusive, com quem eu estava conversando esses tempo atrás, agora, mas assim, já houve uma época em que a igreja cristã tinha mais autoridade no mundo, né? Talvez não uma autoridade, talvez não seja correta, né? Mas na época de Constantino, por exemplo, que a igreja era líder do mundo, né? Mas assim, houve uma época que a igreja tinha sua autoridade, né? Hoje em dia, a gente vê a igreja cada vez mais perdendo sua autoridade, né? A gente vê o mundo secular cada vez tendo mais autoridade sobre diversos assuntos e a igreja, que é a norma de fé e vida cristã, está ficando de lado, né? Então, assim, coisas que num passado não tão distante eram dadas como coisas bem ruins, né? Hoje em dia são normais. Hoje em dia as pessoas aceitam como uma coisa tranquila de se fazer. O exemplo que o Júlio deu, né? O divórcio é uma dessas coisas, né? Hoje, para você divorciar é muito fácil, né? Muito simples, né? E você não tem Uhum. muita discussão. Você pode ficar tranquilo, né? E divorcia, né? Mas as pessoas esquecem o que a palavra de Deus diz sobre o divórcio, né? O texto do Evangelho do final de semana, os textos do final de semana agora do culto agora vai ser sobre isso, sobre casamento, né? O texto de Gênesis, o texto de Mateus, né? E lá em Mateus Jesus diz, né? O que Deus uniu, que nenhum homem separe, né? A gente vai falar um pouco sobre isso nos cultos agora do fim de semana, né? Então, o casamento é uma coisa que Deus uniu. E hoje o mundo secular, as pessoas estão cada vez mais separando isso, estão cada vez não seguindo o que Deus abençoou, né? E qualquer crise, a primeira crise que venha, muitas vezes já se divorcia, né? Casais com 2 anos de relacionamento, 3 anos já estão se divorciando. Vem a primeira crise, não conseguem suportar, não pedem ajuda, né? Na palavra de Deus, enfim, e já se divorciam. Então, coisas que eram abomináveis antigamente estão cada vez mais comuns e mais normais hoje em dia. E o trabalho da igreja cristã hoje em dia precisa ser cada vez mais lembrado, né? As igrejas precisam cada vez mais lembrar disso, ó. Lembrar das coisas de Deus, lembrar das coisas que Deus diz para nós fazermos, né? Da vontade de Deus para nossa vida, né? E seguimos isso, viver cristamente, né? Como eu disse antes, o Espírito Santo ele mudou nossos corações, né? O Espírito Santo ele realmente nos dá uma nova vida, nos dá uma nova maneira de viver, né? E se nós não vivemos de acordo com isso, será que a gente tem fé mesmo, né? Isso é uma pergunta para a gente refletir, né? Se o pecado não não nos constrange, não nos traz tristeza, tem alguma coisa errada com a nossa fé, né? Precisamos trabalhar isso, né? Trabalhar um pouco mais a nossa fé cristã. Mais algum comentário? O que é bem interessante sobre esse assunto. E se nós olhamos para o passado, porque a tradição cristã viveu por muitos anos, de que sempre, pelo menos ali nos primeiros 1500 anos depois de Cristo, teve uma dificuldade muito grande das pessoas terem acesso ao conhecimento do que é bíblico, do que é correto, né? E devido a isso, quando nós olhamos para hoje, que nós temos todo o conhecimento, às vezes a um clique de distância, né, que ele está na nossa mão ali, o celular, nós vivemos uma realidade em que nós temos o conhecimento à nossa disposição e nós temos um tempo, uma disponibilidade maior do que, às vezes, as pessoas que eram forçadas a
cargas horárias de trabalho muito excessivas e cansativas, só se dedicavam nisso, às vezes. As pessoas se focavam em trabalhar, cuidar da família e ir para a igreja. Hoje em dia nós temos o nosso tempo de lazer e aí nós podemos fazer uma reflexão sobre isso. Porque no momento de lazer, o que a gente tem colocado como agradável para o nosso coração? Tem um autor, que é o James K. Smith, que ele fala: você é aquilo que você ama. E quando você começa a olhar por esse aspecto, você pensa assim: quando uma pessoa se alimenta mal, ela vai ter uma má saúde. Então, quando a gente começa a amar coisas ruins, a nossa saúde espiritual também fica ruim. Então, sempre tem que ter essa dosagem, essa reeducação dos nossos prazeres, daquilo que nós gostamos. Porque o afeto pela palavra de Deus, o amor por aquilo que está na Bíblia, pela igreja, pela a nossa comunidade, é aquilo que faz com que as coisas sejam diferentes. É aquilo que faz que o coração se abra para a ação de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Então, É isso aí. exatamente. É isso aí, Pedro. Muito Falou tudo. É isso interessante. aí. É isso aí mesmo. O que tu falou ali da gente ser o que a gente consome, né? É muito verdade. É muito verdade. Né? A gente pegar o exemplo da comida, né? Não, a pessoa que se alimenta mal vai ficar mal de saúde, com certeza. Uhum. Com certeza. E a mesma coisa o café, né? Se a gente não alimenta nossa fé de forma correta, ou nós passamos a ter fé no sentido fé em outras coisas que não seja a palavra de Deus, né? A nossa mente vai ficar confusa. Nossa mente vai ficar confusa. Né? Se a gente começa a pensar que o mundo tem razão e a igreja não tem mais razão, aí nossa mente vai ficar: que cristão que eu sou? Tá perdido, tá perdido. Vai ficar perdido, exatamente. Então, então isso é muito importante mesmo, né? A gente alimentar nossa mente, nosso coração, nossa vida com o que é o correto, o que é o certo, né? Que é a palavra de Deus, né? E mesmo que a gente peque todo dia, né? Não consiga ficar um dia sem pecar, mas a gente vai sempre buscar a santidade, né? E o Espírito Santo vai nos ajudar nisso, né? Vai nos ajudar sempre nisso. Né? Então é muito interessante, muito importante isso aí, sim. Porque assim, quando eu olho para a doutrina da salvação, eu vejo que o ponto principal ali, claro, que Deus nos redimiu do nosso estado de pecado, de morte espiritual. Mas isso, trazido para a nossa vida prática, né, é que quando nós, justamente foi comentado durante todo esse estudo, né, quando nós pecamos ou quando nós estamos mal, quando nós estamos uma situação de ansiedade, sem esperança do que pode ser no futuro, nós podemos olhar para a cruz de Cristo, né? E ter esperança de que as coisas aqui um dia vão se findar e muitas coisas melhores virão no porvir, né? Exatamente. Então, só de passagem aqui, né? Mas uma coisa Sim. importante, assim, da gente sempre pensar, talvez, ou refletir, né? Vamos supor que vocês estão fazendo alguma coisa pecaminosa, aí você sabe que é pecado, tá fazendo mesmo assim, né? Quando você estiver fazendo isso, gente, é muito interessante você, talvez, pensar no seguinte: pensem numa imagem, na sua cabeça, na imagem de Jesus Cristo pregado na cruz, olhando para você. Jesus pregado na cruz olhando para você. Toda vez que a gente comete algum pecado, a gente se arrepende, tipo, não, fiz uma coisa errada, isso que eu fiz realmente errado. E a gente pensa nessa imagem, tipo, pensa em você cometendo pecado e Jesus do teu lado aqui, pregado na cruz, olhando para ti, sofrendo muito, né? Aí tu consegue perceber, nossa, olha o que Jesus fez e olha o que eu tô fazendo. Jesus morreu naquela cruz por mim e eu tô pecando aqui. Jesus morreu para me perdoar dos pecados, para me perdoar, sofreu muito para me perdoar, e eu estou aqui cometendo esse pecado, esse erro, né? Muitas vezes a gente pensando nesse ângulo, dessa forma, o nosso pecado vai nos causar cada vez mais remorso, cada vez mais tristeza. Porque é isso que eu estava fazendo, isso que eu cometi de pecado aqui, foi o que levou Jesus na cruz.
foi o que levou Jesus a morrer lá na cruz, né? Quando a gente pensa nisso, gente, isso causa uma angústia muito grande, pelo menos para mim, né? E eu acho que para quem é cristão, Sim. talvez vai também ter isso, né? A gente pensar nisso, nossa, o meu pecado levou Jesus naquela cruz. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo, né? E a gente confessa o nosso pecado, se arrepende verdadeiramente e recebe o perdão no culto, ou o perdão de Jesus Cristo, né? E implora realmente pelo perdão. Jesus, me desculpe, né? Me perdoe. Né? Realmente implora por isso, né? Então, é interessante, assim, a gente pensar nessa perspectiva, assim, quando a gente peca e reconhece o pecado, né? Pensar em Jesus te olhando, assim, lá do lado da cruz, lá, sofrendo, morrendo lá, e Jesus te olhando, né? Vendo o que você está fazendo. É interessante olhar dessa perspectiva também. Beleza? Podemos encerrar por aqui, então? Certinho. Júlio, quer falar? Tá tranquilo? Então, vou encerrar a gravação aqui. Tranquilo, tranquilo.